Olá pessoal, meu nome é Valdir Ferreira, desenvolvedor C Sharp há mais de 10 anos. Começando mais uma aula aqui sobre tudo que você deve saber para ser um desenvolvedor C Sharp Web, parte 2. Lembrando que a parte 1 também está na descrição do vídeo, se você não assistiu é bom você assistir, né? Essas aulas são para pessoas que estão iniciando também ao desenvolvimento web, né? Eu estou sendo muito cobrado, o pessoal está pedindo muito para pessoal que está chegando na área agora também e não sabe. A maioria dos conteúdos são para quem já estão na área e estão precisando conhecer algumas coisas novas, tecnologias novas, né? Por exemplo, a arquitetura DDD, já para uma pessoa que está começando agora, já é um pouco meio difícil de entender, né? Então, eu resolvi fazer essa videoaula. A primeira aula foi de HTML, CSS e agora JavaScript, certo? Vamos lá, vamos sem demora para o vídeo ficar pequeno, não ficar muito grande. Pronto. Ferramentas que nós iremos utilizar: o Visual Studio 2017, versão Community para estudo. A linguagem que nós iremos utilizar é JavaScript, CSS e HTML. Mais precisamente, nós iremos utilizar mais o HTML e o JavaScript e algumas classes do Bootstrap nesse projetinho pequeno, certo? Primeiro, o que é o JavaScript? Para você que pensa que JavaScript é Java, pessoal, não é. É completamente diferente, tá? O JavaScript, ele é uma linguagem de programação. O Java também é uma linguagem de programação. Porém, lembre assim, eu vou falar um exemplo bem prático. Java, só a palavra Java, vamos colocar como um desenvolvimento orientado a objeto desktop, certo? Vamos colocar desse jeito para ficar mais fácil o entendimento. E JavaScript? O que seria JavaScript? JavaScript é uma linguagem de programação também, estruturada. Porém, ela é uma linguagem mais voltada para o web, certo, pessoal? Voltada para o front-end. Então, tem as suas diferenças e grandes aí. É claro, if, else, programação, decisões, tem no JavaScript e tem no Java. Porém, é diferente. Não Java não é JavaScript, certo? Então, vamos lá. O que é o JavaScript? JavaScript é uma linguagem de programação interpretada e estruturada de script em alto nível, com tipagem dinâmica, fraca e multiparadigma. Juntamente com HTML e CSS, o JavaScript é uma das 3 principais tecnologias do W3C, né, que é World Wide Web. Essas informações foram tiradas do Wikipedia, certo? O criador dela foi o Brandon, né? Não vou ler tudo isso daqui porque no Wikipedia tem todas as informações que você precisa saber sobre o JavaScript. O objetivo desse vídeo é a gente mostrar como utilizar o JavaScript. Para que serve o JavaScript, afinal? Verdade? Exemplo de utilização do JavaScript com o DOM, né? Antes de falar um pouquinho sobre o DOM, eu vou mostrar aqui mais ou menos um resuminho sobre o DOM. O DOM é a abreviação de Document Object Model, que representa a hierarquia da página que nos permite mexer na estrutura do documento. Criado pela W3C, o DOM nos permite ver qual atributo está associado a cada objeto e como manipulá-lo. Com ele podemos acessar qualquer parte do nosso documento usando funções. Então, por exemplo, né, o que seria o DOM? O DOM, o HTML, quando ele é gerado, ele vem numa estrutura. Porém, essa estrutura ela é fixa ali. Porém, o desenvolvedor, às vezes, ele precisa alterar uma cor de um campo, uma cor de uma div. E como é que ele faz isso? Como é que ele coloca, digamos, uma máscara no campo? Ele coloca através do DOM. O DOM ele serve para mexer na estrutura do documento, alterar conforme a sua necessidade. Resumindo, é isso que seria o DOM. Ele é independente da linguagem e da plataforma utilizadas. Um exemplo disso é quando queremos usar uma função chamando um textArea que foi criado no HTML, né? Aí a gente, digamos assim, a função textArea, ela é do HTML, mas o DOM consegue acessar esse HTML, certo? E usamos essa hierarquia da página para chamá-lo. Agora eu vou mostrar uma imagem aqui, que essa imagem é mais ou menos como funciona a estrutura do DOM, a representação da representação do DOM. Tem o Windows, aí tem ali os frameworks, parent, self, top, aí tem o history, tem os documents, location, link, tem o form, o anchor, o head, o radio, o text area,
button, o text e o checkbox, né? Password, reset, select e options. Esses de baixo aqui são mais ou menos os objetos que você tem dentro do seu HTML. E como você fazer para mexer nesses objetos aqui? O DOM ele consegue alterar a estrutura do seu HTML. Ele consegue chegar aqui, alterar a cor, colocar uma formatação. Que na verdade o que nós iremos fazer nesse vídeo é isso, colocar uma formatação e cores no nosso text, certo? É isso que o DOM ele faz, a grosso modo falando. Beleza? Agora, sem mais demoras, vamos ao fonte, né? Vou mostrar aqui o fonte. Eu estou utilizando o Visual Studio 2019, na verdade. Eu anunciei aqui o 2017, mas não tem grandes mudanças para isso que a gente vai fazer. Caso você queira usar, você pode utilizar, se você já sabe usar, até o Visual Code ou outra ferramenta de HTML, JavaScript, CSS. Beleza? Eu vou utilizar o JavaScript, o Visual Studio com C Sharp, criando um MVC, que é o que eu crio habitualmente, que é o com que eu trabalho hoje em dia, certo? Eu vou vir aqui, ó, novo, novo, né? Vou vir aqui em projeto. Vou selecionar aqui, ó, Application Web ASP.NET Core, Next. Vou colocar aqui Web 2. Aula DOM aqui, eu vou fazer o seguinte, criar uma outra pasta aqui. Essa pasta eu vou chamar de 2 L, certo? Vou selecionar essa pasta e vou criar o projeto. Como o projeto é bem simples, né? Não tem muito segredo esse projeto. Aqui eu vou desmarcar a opção HTTP, que nós não vamos utilizar só o HTML da página e o JavaScript. O primeiro exemplo que a gente vai fazer um campo. Eu vou mostrar esse campo com um label, com HTML e utilizando as classes as classes do JavaScript, certo? Desculpa, as classes do Bootstrap. O que eu vou fazer basicamente é isso nesse primeiro momento. Eu vou abrir aqui é a estrutura do MVC, né? Para quem não conhece, para quem está chegando agora, o Visual Studio ele já cria algumas coisas para a gente aqui automático. Claro, se você quiser, você pode criar a estrutura totalmente limpa, mas não vem no caso do nosso vídeo, é mais mostrar mesmo o funcionamento do JavaScript. Então eu vou vir aqui, ó, onde tem nossas views, né? Aqui eu vou na página index.html, que é a nossa primeira página do Visual Studio que executa, né? Quando você está trabalhando com MVC. Eu vou vir aqui e vou tirar esse cara aqui, certo? Como eu já tenho os campos pré-definidos aqui, o que eu vou fazer? Eu vou criar só algumas divs e vou copiar alguns campos que eu já tenho, certo? Então, div. Eu vou criar uma div. Essa div ela vai utilizar a classe do container. Depois eu vou criar uma outra classe aqui, uma div, desculpa. E essa div ela vai ficar nada mais é do que a classe form. Form group. Desculpa. Form group. Dentro dessa classe form group, aí a gente vai colocar o nosso label. Nosso label vai ter a nossa descrição. Ó. Só que nesse label também eu vou adicionar mais uma classe Bootstrap. Essas classes é para ele ficar com estilo, né? Classes já pré-pronta, preparadas que vem do Visual Studio. Quando você cria a Microsoft já incluiu as classes, né? Alguns arquivos do Bootstrap já atualizado no nosso arquivo. Vamos lá. Ctrl. Não, e aqui embaixo eu vou criar um input. Nesse nosso input vai ter uma classe também, né? Vai ter uma classe chamada Control. E aí também eu vou colocar aqui um maxlen.
maxlen de 14 posições. E, digamos, esse campo aqui vai ser um campo que a gente não vai poder digitar letras aqui, somente números. E aí eu vou limitar ele em 14, certo? Eu vou executar nosso projeto só para mostrar sem o JavaScript como ele vai funcionar. Tá executando. Vou parar um pouquinho, né? Pessoal, só lembrando que eu estou ainda testando a ferramenta de zoom, tá? O pessoal está cobrando que não tá, dá para ver direito no celular. Então, eu vou dar um zoom aqui na tela para ficar fácil a visualização do que eu estou fazendo, certo? Então, primeiramente, o que, que eu fiz aqui? Nada mais é do que eu criei um campo aqui. Só isso que eu fiz, certo? E ó, agora a gente pode digitar nesse campo aqui. Só 14 caracteres, certo? Pode digitar números, caracteres, ainda tudo. Só que, porém, o que a gente vai fazer aqui é o quê? Só números. Aqui só pode conter números, certo? Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro eu vou vir aqui. Opa! Primeiro eu vou vir aqui no fonte, no nosso fonte. Na verdade, eu acabei de esquecer de incluir uma classe a mais aqui. Uma div que chama sistema de grid Bootstrap. Depois eu também vou deixar na descrição do vídeo falando um pouquinho sobre o sistema de grid do Bootstrap. Tá chegando agora, é super importante também conhecer esse sistema de grid de Bootstrap caso você vá desenvolver para web, que claro, né? Hoje em dia o que tem mais vagas para desenvolver é web. Então, OMD 4. Pronto. Agora vamos ver na tela lá como é que ele já ficou. Opa, parso. Ficou. Porém, ele ainda está aceitando letras, certo? Então agora a gente vai fazer a função JavaScript para ele não aceitar mais as letras. Então eu vou vir aqui, dar um stop no nosso projeto, certo? Eu vou vir aqui clicar com o botão direito dentro da pastinha JS aqui, ó, e vou adicionar um arquivo aqui, novo item. Vou adicionar o arquivo JS aqui, ó, JavaScript. Vou colocar o nome dele de não. Pronto. E vou adicionar ele. A primeira coisa que a gente vai fazer nesse arquivo JavaScript é o que? Fazer uma para não deixar o cara digitar números lá, né? Como é que a gente vai fazer isso? Certo? E agora, tab. E tem evento, você vai fazer o quê? Ele vai pegar o keycode. Se não tiver, então ele vai ver. Ó, é, pronto. Se tiver um evento, se tiver o evento, passou o evento do Code. Se não tiver o evento do Windows, então ele vai pegar, é, então ele vai pegar o Wish, certo? Vamos lá. Vou fazer aqui o uh, tecla por maior que 47 e opa, tecla menor que 58, aí eu vou falar para ele verdadeiro, torna verdadeiro, certo? Porém, tem
Fazer um else aqui. Else. Porém, se a tecla for igual a 8 e ou, né, ou a tecla for igual a 0, então a gente retorna a verdadeira, de novo. Porém, se não for, a gente retorna falso. Certo? Essa é a função que vai fazer com que não aceite digitar números. Por que não aceite digitar letras? Desculpa. Por que ela faz isso? Cada letra do seu teclado, do seu computador ou notebook, ela tem um código. Então, toda vez que quando você pressiona, o JavaScript vai verificar e ele vai cair nessa regrinha aqui, certo? Então, opa, enum. Aí eu vou fazer o seguinte, para colocar ele aqui no nosso, no nosso input, a gente vai ter que colocar ele assim, através de quando o cara digitar alguma coisa. Quando ele digitar alguma coisa, a gente vai verificar se ele está digitando números ou letras e a gente vai retornar. Se for número, sim. Se não for, falso, certo? A gente vai utilizar uma propriedade que chama onKeyPress. O onKeyPress, ele significa que toda vez que o cara pressiona, aí ele faz alguma coisa, certo? Retorna enum event, vírgula e pronto. E aí vamos testar lá na nossa página se vai, opa, tá na nossa página se vai funcionar. Tá aqui o F11, ou, desculpa, o F5, né? Vamos ver se ele vai realmente funcionar na nossa tela isso. Certo, ele executou aqui, então a gente vai digitar aqui umas letras. Vamos digitar letras, né? Ele vai aceitar e agora nós vamos digitar números e ele vai aceitar. Beleza, ele está aceitando tudo. Tá errado, sabe por quê? Porque a gente esqueceu de quê? De puxar o arquivo JavaScript aqui, ó, para nossa página. Senão ele não vai conseguir utilizar esse arquivo JavaScript. E agora a gente vai lá na página e contra F5 de novo, certo? Vamos lá. Ó, digitando letras não vai. Opa, vídeos também não tá nada aqui. Vou comparar aqui o JavaScript, certo? E tecla igual a Windows.event, não event equal, se não pega o it. Aí se a tecla for maior que 47 e a for menor que 58, retorna a verdadeira. Se a tecla for igual a 8 ou a tecla for igual a 0, retorna true. Se não, retorna. Tá certo. Agora vamos testar. Por algum motivo ele não tinha funcionado. Vamos ver por quê. Somente o espaço aqui.
É o espaço. Números. Agora eu tento digitar a letra. Não vai. Ó. Se eu tentar digitar os números, ele aceita os números certinho. Deixa eu ver se a gente colar a letra. Ah, ele aceita. Se a gente colar a letra, ele aceita. Tem até um bugzinho que tem que corrigir. Mas não nessa aula. A ideia é o seguinte, é mostrar como ele funciona, né? Ele vai bloquear, no caso, nosso aqui, certo? Como é que ele vai bloquear o nossa digitação, certo? Só isso que ele vai. Beleza. Feito isso agora, o que a gente vai fazer agora? Eu vou criar um outro campo abaixo aqui, que esse campo aqui praticamente ele vai vou copiar esse campo, vai ter a mesma propriedade. Porém, nesse campo a gente vai fazer o quê? CPF. Formatação de CPF nesse campo aqui, certo? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer uma máscara também lá pro para ele mostrar a formatação do CPF aqui no JavaScript. Vamos lá. E aí eu vou colocar aqui como máscara F. Aqui eu vou colocar o campo e a nada, certo? Aqui é a mesma coisa, eu vou fazer e o evento. Se tiver evento, var web nada ponto se não a até cb. Opa, desculpa. Se for evento, se for evento, vai colocar aqui um keycode. Se não tiver evento, aí vai pegar do wish. A gente fez aqui do mesmo jeito. Diferente. Baixa aqui o if ternar, certo? Mas funciona do mesmo jeito. Então aqui embaixo, vou criar um var. Nesse var eu vou colocar um S aqui, recebe e o string campo, valor do campo, ponto e vírgula. Aqui eu vou colocar uma variável que chama tamanho, recebe s tamanho do campo mais 1, que é quem vai fazer a formatação. Então eu vou falar o seguinte: o tamanho do campo igual a 4, vai falar campo value vai receber uma ponto substring 0, né? 4 na quarta posição, vai pegar do 0 à quarta posição, vai colocar um mais, vou concatenar e vou colocar um ponto, certo? Quarto ponto, né? Aí agora o segundo, na oitava casa. Se o tamanho for igual a 8, vou pegar 8, um outro ponto. E agora, se o tamanho for
na casa 12, que é a última, né, no CPF, eu vou colocar um traço. Pronto. Certo? Essa é a nossa função máscara. Mas junta um evento hold, né? Se não tem evento, ele vai pegar da tecla pressionada, é o it, e vai pegar o valor, né, que está no campo, vai verificar qual tamanho, vai fazer a formatação de campo. Essa é a formatação de campos utilizando DOM na mão, né? Tendo isso pelos eventos mesmo. Então, vamos lá no nosso HTML aqui, o F5, já vai aparecer o nosso. E que eu acho que ele deu algum, não, quer dizer, na verdade não fez nada, né? Nada porque agora a gente tem HTML e no HTML agora a gente tem que inserir esse cara lá, né? Primeiro a gente vai colocar aqui, já estamos utilizando o OnPress, então vou colocar aqui também o evento o up. Ok, up é toda vez que você tirar o dedo do teclado, né? Se apertou, quando você teclar, ele vai lá e pega. Vou pegar aqui o nome da função, máscara CPF. A máscara CPF, ela tem dois parâmetros, que o primeiro parâmetro é o campo, né? E o segundo parâmetro é o evento. É isso. Agora vamos ver se ele vai funcionar na tela também. A digitação do número, ele já vai colocando a formatação, certo? Se tentar digitar a letra, ele não aceita, somente o número vai aceitando. Ele já coloca a formatação correta. Se você tirar, ó, vendo? Ele já para. Aí você tem... Basicamente é assim que funciona a formatação, certo? Agora eu vou fazer um bem rápido, que vai ser o telefone, fazer uma formatação de telefone. Basicamente do mesmo jeito, certo? Vou vir aqui colocar tom. A máscara aqui eu vou colocar máscara telefone. Telefone. Vou passar os mesmos parâmetros. O telefone ele vai ter 13 dígitos, né? 14, certo? E aí eu vou lá agora aqui. A terceira, que é a função é a de telefone, certo? A função de telefone ela vai funcionar também do mesmo jeito. Passar o campo, parâmetro e também tecla, certo? E aí eu vou fazer do mesmo jeito, eu vou até copiar aqui. Tem jeito para isso. E aí vou fazer do mesmo jeito que eu vou pegar do mesmo jeito. Basicamente, para você ver que você pode criar uma máscara e depois máscaras também, certo? Eu vou vir aqui, certo? Então, beleza. Aqui a gente vai fazer o seguinte: como os dois primeiros campos de telefone é TD, então eu vou falar o seguinte: substring aqui 1 do 2 do 0 ao 2 vai fazer para o 2 antes. Ele vai concatenar aqui plus, plus e é aquele do. E aí, o que ele vai fazer? Após isso, vai colocar o 2
de ponto, ele só vai colocar nos primeiros 2 discos, aí ele vai colocar esse cara para falar que é o campo. E agora, quando 4, na verdade, está o quarto número, fazer a mesma coisa aqui. 4. Aí eu vou puxar. Pronto. Agora no campo 9. O 9, vou fazer o seguinte. Quando ele estiver aqui no 9, do primeiro dígito DDD até aquele tracinho aqui de fone, dígitos até ali, certo? Então, vamos ver. Vai funcionar aqui da máscara de telefone, certo? Vou lá na página, voltar na página. Temos telefone. Primeiro aqui só pode aceitar dígitos, né? Só números. Aqui formatação de CPF e aqui formatação do nosso telefone, que a máscara saiu completamente errada. Não, tá certo. Aí, ó, pronto. Eu digitei muito rápido, eu acho que ele não conseguiu validar. Tá um telefone 12. Certinho a formação. Certo? Agora, o que a gente pode fazer agora? A gente pode fazer o seguinte. Agora a gente pode mudar a cor do objeto. Quando você clicar no mouse aqui, ele vai colocar uma cor. Tirar a mão do mouse aqui, ele coloca outra cor, certo? A gente consegue fazer isso também com functions, utilizando functions DOM, né? Vamos lá. Isso, eu vou chamar essa aqui de change foco. Vai fazer esse trabalho de mudar a cor do nosso text, certo? Aqui vai ser o objeto, evento, certo? Aí eu vou verificar se o evento aqui, o evento for type tipo, for do tipo Fox, vou fazer com ele. Vim aqui e vou falar áudio. O áudio vai receber a cor red. E bem chamado. Certo? E aqui embaixo, agora eu vou falar o else. Não. Vou fazer um evento. Aí eu vou evento for igual a blur, né? Blur. Então a gente vai e white, né? Vai voltar na. Então o que ele vai fazer? Se eu vou criar mais dois, vou colocar mais dois eventos XT lá, né? Ele vai fazer assim. Se ele for o foco, vai colocar red. Se você colocou o mouse lá no TXT, ele vai colocar a cor red. Se você tirou o mouse, ele vai colocar a cor right, vai voltar à posição normal que ele estava, certo? Como é que a gente vai fazer isso no nosso HTML? Lá no HTML, salvamos. No HTML tem duas funções que a gente consegue utilizar isso, que é o blur e o onFoco. Então vamos fazer primeiro no campo de cima aqui. Foco. Vai receber isso.
aí vírgula e aí a gente vai fazer também ao contrário, né? Se for um blur, fazer a mesma coisa. Vamos fazer isso já no primeiro campo para ver se vai funcionar certinho, de forma esperada. A gente colocar o mouse vermelho, tirar o mouse branco, certo? Vermelho, branco, vermelho e branco. Os demais não estão assim. Ele ainda está com a mesma funcionalidade, as mesmas outras. Ele está funcionando. Então vamos copiar isso aqui para os outros campos abaixo também, para funcionar do mesmo jeito, certo? Então, basicamente, esse. E aí eu vou dar um F5 lá na página para ver se ele vai funcionar do mesmo jeito. Foco, T, só aceita números. Foco, digitei aqui, certo? Tá mostrando aqui tá mostrando aqui formatação do campo normal ainda, né? CPF e aqui o telefone do mesmo jeito, certo? Basicamente aí. Acho que não tem muito mais coisas a se dizer do JavaScript, o funcionamento dele. Então, assim, o JavaScript é mais voltado para a web, para fazer coisas assim e, digamos assim, o que é imaginar, o que você consiga imaginar também. Não é somente isso, mas também o que você consiga imaginar também fazendo. Mas esses aqui alguns exemplos demonstrando como você utilizar o JavaScript, certo? Tá aqui o HTML, né? Vou deixar também fonte aí no GitHub para você baixar na descrição do vídeo. As functions que a gente fizemos com JavaScript, que não aceita caracteres, digitar caracteres, a outra que faz a formatação do campo CPF e essa que faz a formatação do campo telefone. E essa aqui que vai mudar a cor do campo conforme você preferir. Pessoal, lembrando de novo que essa aula aqui é uma aula para iniciantes, certo? E é uma aula, digamos assim, que eu estou fazendo de tudo para que ela seja não tão comprida e não tão pequena, para que as pessoas olhem e consigam entender realmente o que é isso. Pode ser que você não vai aprender agora já a desenvolver tudo no JavaScript, mas você vai saber aonde utilizar e para que ela serve. Eu acredito que isso já é um caminho muito grande no desenvolvimento de software mesmo. Vou deixar todo esse fonte aqui no GitHub, você pode baixar. Vou também deixar o link também de como funcionam os grids do Bootstrap, as classes do Bootstrap, para você entender por que a gente fez isso e a página ficou certinha aqui. Opa, a página não ficou quebrando tal. E é isso, pessoal. Não tem sem mais demoras. Deixa eu só voltar aqui com o PPT aqui. Pronto. Exemplo utilizando JavaScript com jQuery. Nessa videoaula não vou mostrar isso, certo? Então vou deixar para a próxima videoaula. jQuery é uma biblioteca de código JavaScript. Tem JavaScript dentro do jQuery, somente JavaScript, que contém recursos de uso comum para a realização de várias tarefas no browser, utilizando no browser local. Por exemplo, seleção de documentos DOM, criação de animações, gestão de eventos, entre outras. Então, o JavaScript, o jQuery é uma biblioteca de JavaScript que utiliza até o DOM, mas de uma forma, digamos assim, quando você vai utilizar o jQuery, é mais fácil para você utilizar do que utilizando o DOM, né? Biblioteca, hierarquia, né, de páginas, exemplo de utilização do JavaScript com jQuery, biblioteca de JavaScript, exemplo é o mask. Consegue utilizar só uma propriedade dessa mask e coloca aqui, digamos, a formatação que você quer, ele já vai fazer a formatação automaticamente. Não precisa você fazer aquele fonte que a gente fez no JavaScript grandão ali. E na próxima aula a gente vai mostrar como isso funciona. E ele acessa a hierarquia do DOM, né, de páginas. Certo? E é isso, muito obrigado por ter acompanhado. Se ficou com alguma dúvida, se tem alguma sugestão, deixa nos comentários. Pessoal, lembrando mais uma vez que eu estou estudando a ferramenta de Zoom para ver se ela se encaixa realmente legal aqui nos nossos vídeos, certo? Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau.